Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 20 de abril de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar 3 sonhos. Os 3 sonhos relacionados à ressurreição dos mortos em Cristo. E antes, vamos ao like? Ajude esse vídeo a ser alcançado por uma outra noiva, porque noiva somos todos nós, homens e mulheres que estamos aguardando para ontem a vinda do Rei amado, do Senhor, do Salvador, Jesus Cristo. Então, queridos, o primeiro sonho tem a ver com, todos eles, né? Tem a ver com a ressurreição dos mortos. O primeiro foi relato da irmã Estela Maria, mas na realidade foi o marido dela que teve os 2 sonhos. Então ela fala assim: irmã Gisele, meu esposo teve 2 sonhos e no segundo, um desconhecido também falou para ele olhar para o céu, como no sonho da irmã Maria Moraes. Detalhe, ele não lê a Bíblia, nem vê canal cristão. O primeiro foi em 10 de abril e o segundo em 17 de abril de 2021, ou seja, um sonho muito perto do outro, né, irmãos? Confesso que só entendi o primeiro após ele relatar o segundo. E a palavra que veio é 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. O primeiro, os mortos, e o segundo, os vivos. Sim, a gente vai ler esse versículo mais à frente. Então, o primeiro sonho do esposo dela fala assim, queridos: uma escavadeira abriu um túmulo de granito e puxava para cima um caixão, como se fosse uma mão grande, e o deixava aberto no chão e ia embora, né? A escavadeira ia embora. Meu esposo não entendeu por que ele fez isso. E, para sua surpresa, o corpo do homem estava intacto, apesar de tanto tempo enterrado. Lembra o sonho com um túmulo sendo aberto que o irmão João Ismael teve também 10/4. Sim, faz pouco tempo. Então, queridos, no primeiro sonho, uma escavadeira abria o túmulo de granito e puxava o caixão para cima. E o corpo do homem estava intacto. E isso representa a glorificação do corpo dos mortos em Cristo, que vão receber os seus corpos e vão ter o corpo como o corpo de Jesus, né? O corpo glorificado. E o segundo sonho fala assim: ele estava na porta de uma casa que no sonho era nossa. Então veio um homem desconhecido e falou para ele: olha para o céu. E quando ele olhou para cima, viu que estava muito escuro. Então, de repente, uma luz surgiu no meio dele, no meio do céu, né? Meu esposo disse que lembrava fogos de artifício, só que muito mais lindo, algo que não tem nesse mundo. Depois o céu voltou a ficar muito escuro, então vários pontos brancos começaram a cair bem rápido. Segundo meu esposo, parecia gotas brancas. Eu compreendo isso, queridos, como os anjos vindo, né, fazer o trabalho deles. Então ele foi puxado para cima, o esposo da irmã. A velocidade foi tão grande que ele pensou: estou indo embora tão rápido que nem vai dar tempo de me despedir de ninguém. Vários sonhos falam isso, né, irmãos? E como não sabia para onde estava sendo levado, teve medo e em seguida acordou com a sensação que foi puxado mesmo. Quando ele me contou, falei que o arrebatamento será muito rápido mesmo e que seremos transformados num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, versos 51 e 52. Aconselho a todos que continuem falando de Jesus e orando para que Deus acorde todos antes do arrebatamento. Maranata. Então, queridos, aqui o esposo dela viu um céu escuro, depois ele viu fogos de artifício, aí volta a ficar escuro e começam a cair umas gotas brancas, né, que, como eu percebi, já era o trabalho dos anjos vindo buscar a igreja. E ele era puxado e ele percebia que não ia ter tempo de se despedir de ninguém, porque iria ser tudo muito rápido. E é isso mesmo, irmã Estela, precisamos continuar falando do Senhor Jesus e orando por aqueles que ainda estão dormindo, para que nesse pouco tempo que ainda nos resta, eles possam
perceber o que está acontecendo. E lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim, é a revelação que o apóstolo Paulo teve falando da ressurreição dos mortos antes dos que estão vivos serem arrebatados. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 17. É interessante, queridos, esse versículo, ele me lembra uma conversa que o meu irmão teve comigo há algum tempo atrás, eu e minhas conversas com meu irmão, que o encontro com os mortos em Cristo não seria na Nova Jerusalém, seria ali, nas nuvens. Então ali, nas nuvens, seria o encontro com o Senhor Jesus e também com os mortos. Então, vamos ver se essa interpretação vai estar correta lá na prática mesmo, ok? Então, queridos, o próximo sonho também tem a ver com a ressurreição dos mortos. Foi um sonho dado à irmã Almerinda Souza, e ela diz assim: a minha avó já é falecida há anos. Eu nem a conheci, pois eu só tinha 1 ano de idade quando ela faleceu. Mas a minha mãe morava na fazenda do meu avô, e a minha avó foi enterrada na fazenda mesmo. Quando eu já estava com 7 anos, foi que minha mãe mostrou onde era o túmulo da minha avó. Quando eu completei 9 anos, meu pai comprou uma casa na cidade para que os filhos pudessem estudar. Mas a fazenda ainda existe e agora pertence aos filhos do meu avô, que já faleceu também. E minha mãe é uma das filhas. Mas passados todos esses anos, eu já nem lembrava mais da história da minha avó. Mas há uns 2 anos atrás, em um sonho, eu estava andando pela fazenda e de repente eu me vi parada em frente ao túmulo da minha avó, e eu vi escrito no túmulo o nome Jesus. O nome Jesus estava escrito na vertical e na horizontal, como se fosse uma cruz. E eu acordei e não entendi muito bem qual seria o significado daquele sonho. Fiquei pensando e logo veio à minha mente uma palavra dita por Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E naquele momento eu percebi que aquele sonho significa que a ressurreição dos mortos se aproxima. Amém. Isso tem 2 anos. Então, queridos, no sonho da irmã Almerinda, ela conhece onde a avó está enterrada, que é dentro de um sítio que a família tem. E o sonho que ela teve há 2 anos atrás mostrava que ela estava de frente para esse túmulo e aparecia a palavra Jesus, tanto na vertical quanto na horizontal. E o versículo que veio à mente dela foi mais do que uma revelação. Foi Deus falando diretamente: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Acredite, irmã Almerinda, você vai reencontrar a sua avó, porque o próprio sonho já dá uma dica disso. Maranata, o Espírito e a noiva dizem: vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.